Hoje, pessoal, aqui estamos nós para mais um vídeo desta forma, Biker Chat. Meus meninos, estão por aí? Daqui ouve-se tudo bem. Estão a respirar bem? Está abafado dentro do capacete, está muito calor hoje. Sei que eu estava a dizer que isto está um bafo daqueles grandes. Está muito calor hoje aqui. Eu hoje até estou a fazer uma coisa um bocadinho diferente. Manga curta. Não se deve, mas olha, Sabe bem. como vou devagarinho, olha, logo se vê. Vamos com cuidado. E tu, Miguel, como é que vens? Vens todo... Tu normalmente vens todo equipado até às orelhas. Equipadíssimo, luvas, casaco, só não tenho calças. Hoje vim só em boxers. O quê? Vais em Botas. cuecas, caraças? Pá. Olha aqui, Então, olha aqui. Não. Sempre equipado, só não tenho calças de moto. Quer dizer, tenho, mas são bué da quentes, então não me apeteceu andar com isso hoje. Mas também não está assim tanto calor, pá, não, nem inventes, Fónix. Eu estive no Alentejo no fim de semana, estavam 46 graus. Hoje estão 20 e tal, 29, 30, o que é calor? Isto não é calor nenhum, isto quase que um gajo bate o dente, com frio. Olha, eu estou aqui no manómetro da minha moto, está a pesar 24 graus neste momento. Ah, estás a ver, está frio. Por isso, está bom, está bonzinho, está bonzinho. E por ares marroquinos, como é que isso está? Deve estar aí um bafo também, ou não? Está muito calor aqui. O tempo não está com sol, como tem estado nos últimos dias. Hoje parece que está a nublar um bocado, mas está abafado, pá. O Ricardo hoje vai de... Está muito Ele anda abafado. de manga curta. Hoje já não é manga curta, hoje vai de triquini, tipo Borat. Ah, já tenho um casaquinho. Eu tenho que sair de manga curta, é à noite. É, pá, anda-se tão bem à noite, manga curta. Pô, mesmo a sério. Eu fui dar uma volta à noite. Olha, naquele dia que tu mandaste mensagem a dizer que estavas a fazer a volta noturna. Opa, soube pela vida esse dia. Fui de 125 até. É, não é? Olha, foi quarta, era uma quarta-feira, ia a quartas de Azeitão e então estava com medo que houvesse operação stop e não sei o quê, e então fui de 125. Essa moto ninguém me vai chatear de certeza. Portanto, foi a melhor coisinha que eu fiz nessa noite. Foi dar uma voltinha de moto, para aliviar. Logo quando eu comprei a moto, eu fartava-me de sair à noite, mais até do que durante o dia, porque tinha mais calma para andar na estrada, não havia tanto trânsito. Eu passava-me todas as noites, saía, depois de jantar, dá uma voltinha. Ia até Olhão, uma vez fui até Tavira. És como os gatos, jantam e depois vão dar a volta noturna, ver as gatas. Eu sou noturno, eu sou um animal noturno. Ou então como os morcegos, né? Os morcegos batem com a cabeça na parede, o cara não são certos. Por isso é melhor o gato é melhor. O gato acho que sim, o gato acho que é melhor. Ó gata? Ó gata, pois. Ó gata. Mas olha, eu por acaso estas 2, 3 semanas não tenho ficado mesmo por casa. Tenho andado armado em estudioso. Formações e precisei de estudar, tirar, mas não soube nada bem. Estar a estudar em frente à ventoinha, que eu não tenho ar-condicionado, né? Em frente à ventoinha e quase derretia. Bem me apetecia dar uma voltinha, nem que fosse a pé, mas o bafo era tanto, não sei. Vou esperar. Voltaste à escola, Não, agora não deu. tens a mania que és cheerleader Voltei ou à caraças. escola. Oh. Nem sabes que eu como. Isto já vejo números e letras por todo o lado. Já deitei isso tudo pelos olhos. Caraças. Não estava habituado a isto, pá. Foi muito tempo parado. Vais andar com o tabuleirozinho da comida, com o prato daquele de metal, parece uma prisão. E a taça da sopa de metal também. Que é para se caírem não se partirem. Lá na cantina, Não. né? Lá na escola é assim. É preço, não. Não, mas eu já passei essa fase. Eu agora dei um pequeno salto. Tive uma pequena promoção, por isso já larguei os tabuleiros e os copos. Já não estás no estudo, E agora pronto. já não és aluno. Não. Já não sou aluno. Olha, eu acompanhava os miúdos às aulas às vezes, como vocês sabem, né? Eu estava na educação especial e acompanhava os miúdos às aulas, que eles precisam de acompanhamento. E fiz muito refresh de memórias. História, geografia, português. Fiz muitas coisas, muitos refresh mentais, intelectuais. E não te fez confusão a forma como eles... Quer dizer, tu se calhar não apanhas, porque uma vez que o ensino especial é diferenciado, tu se calhar não apanhaste a metodologia que eles utilizam agora, mas
Eu, por exemplo, as minhas filhas estão a entrar na escola, a Violeta vai entrar agora no primeiro ano e a Chloe já está no sétimo. Mas faz-me confusão a forma Sim. como é que eles ensinam matemática hoje em dia. Por exemplo, nós aprendemos de uma forma completamente ao contrário delas. Elas dão umas voltas do caraças que supostamente simplifica, na perspectiva pedagógica, para chegar ao mesmo resultado. Nas contas, tipo Epá. multiplicações e divisões, e elas as divisões fazem uma multiplicação ou uma soma, depois fazem a divisão e depois retiram o valor. Epá, aquilo é uma confusão do caraças. Eu não consegui explicar isso à Chloe, quando ela estava com dúvidas. Teve que ser no ATL, porque eu não consegui dar conta daquilo. No meu caso foi a Marta, pronto, a minha mais velha, passou agora para o quinto ano. Passou agora para o quinto ano e as contas de somar, subtrair, multiplicar, era uma confusão tremenda. Eu ficava assim, como é que tu aprendes este método? E tentei ensinar do meu método, do nosso método, o método mais antigo, e ela baralhava-se toda. Yeah. Baralhava-se completamente toda. E pronto, olha, não... acabava por ver o resultado final, tudo ela batesse certo com o meu, estava bem. Yeah. E mesmo a Kátia, a mulher é professora também é professora primária, até ela própria tinha dificuldades em ensinar. E vê lá, e está na primária também. O ensino... Só que eu acho que ela utilizou um método, utilizou o método João de Deus e os outros, e acho que na escola da minha filha não ensinam esse método. É qualquer coisa assim, pronto, é pá, não sei precisar porque também não estou dentro do assunto. Mas sei que o método de ensino é diferente. O ensino hoje em dia está muito diferente daquilo que era a nível de tudo, não é só no ensino das matérias. A nível de tudo mesmo. Está a metodologia, Sim. a postura na escola, os professores em si também. Primeiro os professores, está uma classe do mais envelhecido que pode haver, né? Sim. Eu vejo também na minha, pronto. Somos poucos os novos. Sim. E eu já não sou novo. Sim, tu já não és novo, mas não és considerado novo no ensino. Pois. Não, eu sou novo, É complicado. mas quando um gajo chega aos 40 anos já está a meio, estás a ver? Já não há aqueles putos de 20 e tal anos a dar aulas. Eu agora onde estava apanhei uns miúdos, né? Pois, miúdos, porque têm quase idade para ser meus filhos. Têm quase idade, não têm idade. Com 24, 23 anos. O método de explicar deles, o método de ensino deles, pá, faz uma diferença brutal com aqueles que são mais antigos, é para aqueles que na faixa etária dos 50, 60 anos, nota-se uma diferença brutal no método de ensino. Yeah. E, eu já não falo no à vontade, porque pronto, isso ganha-se, né? Eles também são tenrinhos ainda, ainda se enervam por tudo e por nada. Mas o método de ensino é totalmente diferente. É mudança, pá. Sim. Até mesmo os miúdos, né? Até mesmo nós, jovens, quando éramos jovens, era totalmente diferente a nossa personalidade, a nossa maneira de ser dos miúdos de agora. Né? Yeah. Só para darmos um exemplo, nós não tínhamos tecnologia nenhuma e agora não há um único miúdo que não tenha um telemóvel nas mãos dentro de uma sala de aula. Só isso faz toda a diferença. Que vai acabar agora. Yeah. Pelo menos até ao quinto ano, acho que já saiu. Até ao sexto. Até ao sexto, Sim, pronto, sim. estás a ver? Sim, eles dizem que querem implementar isso. A proibição. Até mesmo baixa a taxa de bullying. Sim. Mas sabes o que é engraçado? Na escola da Chloe era proibido. Até ao sétimo ano. Ou seja, até ao sexto. Pronto. No sétimo ano já era permitido. Os putos, antes de entrarem para a escola, ficavam a apanhar a rede da escola na parte de fora, no estacionamento da escola, e ficavam ali até tocar, ou muitas das vezes, se calhar, após tocar e tudo, a jogar no telemóvel, porque era proibido ter o telemóvel na sala. Então, desligavam o telefone, depois iam para a sala a correr, porque queriam aproveitar todos os minutos para estarem com os amigos a jogar. Era um grupinho ali de 7 ou 8 putos. Eu, cada vez que ia deixar a Chloe à escola, via sempre isso, todos os dias. E então, podem tirar a tecnologia durante o período das aulas, mas os pais depois
se lhes permitirem ter a tecnologia e se não fizerem uma vigilância ativa nisso, a geneira continua lá. É só uma questão de momento, né? Ou seja, estão umas horas sem estarem agarrados àquela porcaria e depois, assim que saem da escola, pegam naquela javardice outra vez e atrofiam-lhes o cérebro outra vez. Isto não é só a proibição da escola que está em causa, devia de ser, se a escola, que é pedagógica, diz isto, os pais também deveriam de abrir a pestana e dizer, epá, está se calhar demasiado tempo ao ecrã, né? É começar a pensar aqui numa alternativa. Vamos fazer um paralelismo. Uhum. Na nossa altura, quando um gajo ia de bola para a escola e o contínuo confiscava a bola, tu no intervalo a seguir estavas a jogar na rua com a bola de outro. Claro. Não é? Portanto, tudo o que é proibido, tudo o que é proibido é o mais apetecido e os putos vão encarrilhar todos por aí, porque é proibido. É difícil controlar. Percebe? Se os pais deixam eles levarem o telefone para a escola e a escola vai proibir, está logo tudo xeringado. Tinha que ser o papai e a mamãe a dizer, não, tu és muito novinho para teres um telefone e não há telefone para ninguém. Só que também eu entendo o outro lado. É que um pai também quer manter o contacto com os filhos, às vezes há uma urgência e aquele telefone é ali uma linha aberta para falar com os miúdos, não é? Tirar isso hoje em dia, um mundo cheio de perigos como está, eu acredito que nenhum pai fica assim muito seguro em mandar o filho para a escola e estar dependente do contacto com a escola para saber o que é que se passa com o filho. Não concordam com isso? Sim, mas é assim, contra Sim, mim vou mas falar. não. Contra mim vou falar porque sabes que eu sou de TIC, não é? Sou das tecnologias. E hoje em dia tu consegues arranjar telemóveis tipo os Nokia 3310 que já têm alguma coisa de programas instalados, tipo o WhatsApp e por aí fora, e não têm tanto ecrã, ou seja, não tem tanto tempo de ecrã para estar lá. É um telemóvel básico. Uhum. Não consegues mandar as mensagens, fazer as chamadas, mandar SMS e ter o WhatsApp, por exemplo. Mas não tem os YouTubes, não tem os Spotify, não tem a carrada de jogos que eles adoram jogar. E aí já lhe cortas um bocado as pernas. Queres um puto que esteja comunicável, dás-lhe um telemóvel desses. Não dás um iPhone 16XS, não sei das quantas, XPTO, que custa quase 2000 euros. Que depois ele vai para a aula de Educação Física, deixa o telefone no balneário e o telefone desaparece. Ou vai um amigo, está na brincadeira, dá-lhe uma bolada, o telefone parte-se. E depois vai pedir contas ao pai do amigo que partiu o telemóvel, calha a ser uma pessoa com SASE, ou seja, com carências, não tem capacidade de mandar arranjar o telefone e está logo ali um enrolo, porque a escola fica responsável disso. Entendes? E então, pá, são perspectivas. Tu tens sempre maneira de contactar o aluno. Sempre. Por isso é que é disponibilizado o número do bloco central, do PPX, onde está lá o contacto, e tu falas com eles. Se acontecer alguma coisa ao aluno, o PPX, lá o funcionário, encarrega-se de contactar os pais. Claro. O mal é que já está tudo tão embranhado e tão habituado ao telemóvel que tu vais à casa de banho e levas o telemóvel. Tu estás a almoçar, levas o telemóvel. Tu estás a, sei lá, estás a dormir, tens o telemóvel ao lado. Epá, é uma coisa extrema agora. Agora é uma coisa extrema. É o imediatismo. E os pais, habituaram os filhos a isso. E contra mim falo que a minha filha com 10 anos tem um telemóvel. Mas também podias limitar isso, era mesmo. Ricardo, se quiseres que a tua filha esteja contactável, oferece-lhe um 3210 ou um 3310, dá para fazer chamadas e mandar mensagens. Chega, ponto final, parágrafo. Só que a gente não faz isso, né? Claro. Obviamente nós não fazemos isso, mas um telemóvel desses dá. E agora vou-te dizer outra coisa. Vou-te dizer, não é só a cena do contactável, vou-te dizer outra situação que acontece imenso nas escolas. Já aconteceu, não comigo diretamente para a maldade, mas no meu caso foi de forma positiva, mas de qualquer das formas, já aconteceu com colegas meus que os miúdos, como têm telemóveis todos XPTOs, gravaram as aulas, e é proibido, está expressamente proibido no regulamento da escola e vai contra as políticas de privacidade e por aí fora. E eles gravaram, os professores
a dar a aula. Gravaram tanto em vídeo como em gravador de voz e depois fizeram uma exposição à direção porque o professor disse uma coisa qualquer ou chamou um a atenção e o outro não gostou e epá, entrou por aí, ou seja, o professor deixou de ter a autonomia e a cena de ser uma figura de respeito na sala porque os pais podem estar em chamada e estarem a ouvir e quererem mandar dentro da sala de aula, não é? E a partir desse momento tu deixas de ter privacidade, seja por os professores, seja pelos colegas. Nada impede que um maluco qualquer, um puto qualquer que seja atrofiado da cabeça, que não se meta a tirar fotografias às miúdas. Tipo, imagina que agora com o calor alguma vai de vestido ou coisa assim. E eles dizem, olha, vais levantar o vestido e vamos fazer filmar. aqui uma maldade. Yeah. E isso vai para a net e pronto. E a partir daí é uma crise de bullying do maior que pode haver e pronto, acabou-se. O assunto fica logo ali queimado. E quem é que autorizou o telemóvel lá? Foram os pais, não é? Porque os pais é que lhe deram os telemóveis. Yeah. E depois Acaba por ser lá mal necessário, não sei. é um pau de dois bicos. É muito subjetivo, subjetivo. Eu concordo. Mas olha, por exemplo, na minha escola em termos de Wi-Fi, aquilo não tem um Wi-Fi. A escola desligou mesmo o Wi-Fi para todos. Para funcionários, professores, docentes, desligou tudo. E os miúdos também, claro. Entretanto, há os dados móveis. Há muitos que têm muitos dados móveis, ilimitados e não. E há outros que não têm nada. Eles fazem partilhas de ancoragem uns para os outros. Acaba por não adiantar muito tu cortares a internet na escola. Porque aquilo, todos estão. Sinceramente, Eu às vezes ia assistir às aulas e estavam eles a jogar o Free Fire ou sei lá o que é aquela porcaria ou o outro, qual é o outro jogo, sei lá. São muitos. Os jogos tiros deles, são muitos. Estavam eles entretidos a jogar isso, de vez em quando ouvias o barulho de um tiro. Eu vou-te explicar que a falta de proibição respeito. do Wi-Fi da escola não faz sentido nenhum e vou-te explicar porquê. O Wi-Fi da escola é o Minedu, é gerido pelo Ministério da Educação. Tudo quanto é phishing, tudo quanto é spam, tudo quanto é jogos, aplicações de adultos, ou seja, tudo quanto é supostamente mau, está bloqueado. Muitas das vezes até estão os jogos, a maior parte dos jogos estão bloqueados e muitas das vezes jogos didáticos que nós precisaríamos de utilizar numa sala de aula, por exemplo, estão bloqueados. Tem que ser feito um pedido para reavaliação da parte do site pelo Ministério da Educação para desbloquearem esse site para nós podermos utilizar em aula. A rede Minedu está super vigiada, super apertada. Mas também está sobrelotada, mas também está sobrecarregada. Não está. Por exemplo, eu agora... Não está, está limitada. Não, está limitada. Está limitada. Mas olha lá, eu no meu caso agora, e tu sabes qual é a minha função, eu tenho total liberdade para navegar pela internet, porque preciso mesmo. Claro. E eu mesmo estando ligado ao Minedu, aquilo é lento. Pisca. E estou por cabo. E estou ligado por cabo Ethernet, pronto, estou por cabo, não estou por internet. E eu vejo-me à rasca para entrar na escola digital, por exemplo. Mas o teu trabalho, a plataforma é lenta. A própria plataforma é lenta, mas se tu fizeres um speed test... A própria plataforma também é lenta, sim. Sim, mas se tu fizeres um speed test, vais ver que tens uma velocidade boa, aceitável. A cena é, os putos, imagina que querem ir, tipo, sei lá, ao Tinder. Não podem, está bloqueado. Não conseguem. Querem ir ver um site 18+, não podem, está bloqueado. Nem conseguem entrar na Vorta, por exemplo, que salva a publicidade. Eles não conseguem entrar na Vorta, não conseguem entrar na Rádio Popular, não conseguem entrar em sites assim. Yeah. Entram no Google, fazem uma pesquisazinha ali no Wikipedia, ali qualquer coisa, e pouco mais, não deixa mais. Sim. Portanto, Mas olha, por exemplo, na minha escola está super limitado na mesma Minedu. Mas pronto, não sei, se aquilo é problema de rede, se é de bastidores, não sei. Se as escolas portuguesas tivessem Macintosh, tinham routers de melhor qualidade. Estou a brincar. não vi, não percebi. Se as escolas portuguesas usassem Macs,
haviam routers de melhor qualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a net mas- era melhor. Tem a ver que tu na Apple, tu tens os portáteis da Apple, por exemplo, têm uma net muito mais forte do que um portátil. Pelo menos eu não sinto grande diferença porque o meu Mac é mais antigo, mas os M4s agora tu podes escolher 2 tipos de routers, um normal e um mega do caraças, que aquilo, pelo que dizem, é uma bomba do caraças. Mas isso também deve estar acessível para um Windows, digo eu. Eu estou na brincadeira, estou a dizer isto só a brincar, Estás a a picar ter- com vocês. Quando ter veneno, bandido. Mas tens alguma opinião formada acerca disso? Não, eu sou da mesma opinião. Eu acho que as crianças não deviam ter um telefone à mão na escola. Isso só prejudica o trabalho dos professores. Os professores não sabem, depois não sabem, nem têm autoridade para proibir uma criança de ter um telemóvel quando é algo que lhe é dado pelo pai. O professor vai confiscar aquilo, não pode. É que não pode mesmo. Corre o risco depois do pai se armar em parvo, ir lá e querer confrontar o professor pessoalmente. Já aconteceu. É o que nós vemos aí tantas vezes, não é? Eu não sei se vos contei. Eu fui a tribunal por causa disso. Como testemunha. Eu tive uma professora Porque que bateste. retirou... Não, pensei que tinhas batido, Não. tinhas dado um chapadão num pai. Não. Ainda não, porque por norma eu sou Ainda não. mais pacífico. Mas houve uma professora que tirou o telefone ao miúdo e não demorou. Aquilo eram aulas de 2 horas, neste caso 90 minutos, 2 blocos. E então tirou o telefone ao miúdo. Quando acabou a aula, o telefone foi parar à coordenação. Ou seja, aquilo é um agrupamento, não é direção, é coordenação, porque não era na sede de agrupamento. E então, quando chegou para entregar o telefone na coordenação, já estava lá o papá e a mamã do menino. O senhor não está de meias medidas. A professora entrega o telefone à coordenação e o homem joga-lhe a mão ao telefone e o puto estava também. O puto foi acompanhar a professora à coordenação para ela explicar o que é que se tinha passado na aula. O puto estava a gravá-la, a gravar a professora na aula. E então o pai tira-lhe o telefone da mão enquanto ela ia entregar o telefone à pessoa que está na coordenação, agarra no telefone, dá o telefone ao puto e diz, peço a expressão, esta puta não é ninguém para tirar o telefone, de mão ao telefone. Depois disto, Uau. armou-se uma barracada naquela direção, naquela coordenação, que ele disse que lhe partia as 2 pernas. Diz-se lá fora, parte das pernas. Eu estava na sala dos professores, ouvi aquela javardice toda, veio polícia, veio a direção, veio uma carrada de gente e aquilo foi, hardcore. O gajo foi a tribunal, tivemos que testemunhar, claro. Fui eu, foi o responsável do GAA, que é o Gabinete de Apoio ao Aluno, e foi difícil. Se a educação vem assim de casa, às vezes é impossível nós funcionários, consigamos fazer alguma coisa. É muito complicado. É muito complicado. E mesmo assim ainda vêm criticar, principalmente agora as redes sociais, né? As redes sociais ainda impulsionam mais isso e estamos sempre a receber críticas porque os meninos são maltratados, os meninos não são vigiados, os meninos assim, os meninos assados, mas e depois não veem as barbaridades que os meninos fazem. Por isso é que, olha, até mesmo a situação dos telefones, né, o bullying e aqueles vídeos que saem cá para fora a baterem nos colegas ou a baterem em funcionários e depois metem isso, não há funcionário, os funcionários não se metem. Pois não, então, querem que eles se metam por quê? Para levar um processo de tribunal em cima, um processo disciplinar e ir a tribunal e ainda perder a razão por estar a separar os alunos. E não é só isso. Olha, eu falo por mim. Eu quando os via a batatar, eu chegava ao pé deles e dizia, meninos, afastem-se lá, tenham um juízo e se quiserem andar à porrada, andem lá fora. Era o que eu dizia, eu não me metia lá no meio. Porque para já ainda levava ali uma blachada assim, fora de horas, sem perceber de onde é que ela vinha. Yeah. E depois metesse-me,
Eu não sei se sabem, mas pronto, fica para conhecimento geral, para quem vê o vídeo, vai ver o vídeo. Nós, funcionários, nós operacionais, não podemos tocar nos miúdos. Nem Nós vocês, não nem podemos ninguém. tocar nos miúdos. Nem os professores, nada, zero. Não há contacto físico. Não podemos nunca. tocar ninguém, nem docentes, nem não docentes podem tocar em miúdos. E eles sabem disso. E nós só de meter a mão em cima do ombro e dizer, epá, tem calma, eles dizem logo assim, você está-me a tocar, você não me pode tocar. E eu vou meter numa carga de trabalho. Epá, pelo menos então dê-nos poder para a gente poder separar como deve ser. Yeah. Nem é bater. Bater, claro que não, né? Mas pelo menos podermos separar, puxá-los pelo Mas braço. pelo menos, escuta lá, bater não, mas pelo menos um taser podiam dar, Caraca. não é? Um taser para tu dares ali uma tagada ali no rabo de um puto que ele até subia às paredes. Isso E às então, vezes não Uma aprendia. mocada. Não, mas Há muitos que mereciam. tu a separares um Há puto muitos que mereciam. enquanto estão à porrada, epá, é inevitável. Se tu levas, tu dás, meu. Esquece. Por muito consciente que estejas, Verdade. que vais separar, imagina que levas uma punhada bem dada. Então, o que te deu a punhada, tu não lhe vais logo dar um safanão, não apertas com mais força, vais-lhe dar um abracinho. Isso vem em prol do último vídeo que a gente fez. Há alturas que têm que ser cascados. E os pais não cascaram. Claro. Esse é o problema. Sim, é que depois eu também tenho outra particularidade. Eu estou com meninos maiores do que eu. Que é 10º, 11º e 12º também. Pois, que também não é Agora, muito separar fácil. meninos desses não é fácil, né? Eles já têm a força, já são adultos. Há muitos que têm lá 18, 19, 20, 21, até 22 anos. É pá, são adultos. Um gajo levar uma bolachada eu levar uma bolachada de um gajo daqueles, vira-me do avesso. Yeah. E tu também Mas és pronto. grandalhão, Já. né? E eu também não sou propriamente pequeno, né? Mas pronto, mas se eles me derem uma bem assente, faz moça. Claro. Então, E por isso, às vezes, é complicado, às vezes, o que sai para as redes sociais e o que sai para aqui e para lá. É um bocadinho complicado, porque às vezes nós também temos as mãos atadas. Yeah. E o Miguel sabe perfeitamente que nós às vezes chamamos a polícia, nem a polícia faz nada. A escola segura, nem às vezes faz nada, porque têm medo também. Pá, eles levantam os autos, eles fazem a parte burocrática que têm a fazer, mas eles não podem mexer não podem tocar nos putos. Pois, não pode. Nem eles nem ninguém, a cena é pode. essa. E depois, como Nem eles eles, nem sabem isso, ou seja, as leis, o que é a favor deles, eles sabem-nas todas. É o mesmo do que os imigrantes, é o mesmo do que essa gente toda. Tudo o que for para os beneficiar, eles sabem tudo. As obrigações não sabem nenhumas. Né? Mas para fazer benefício... Eles só sabem, pois. Claro, para fazer o benefício para o venha a mim, ou seja, para eles terem benefícios, isso sabem-nas todas. Isso é certinho. Isso é certinho. Enfim, a escola, hoje em dia a escola pública está muito complicada de se compreender. Nós estando lá dentro percebemos um bocado melhor, mas a opinião pública não percebe, porque muitas das coisas também nós não passamos cá para fora porque somos obrigados a isso, Nem por parte podemos. das direções, né? Nem podemos, porque não podemos, porque há, muitas vezes é sigilo, Também. obviamente. Nós temos um Mas código às de sigilo vezes, também. às vezes ainda saem umas coisinhas cá para fora, como por exemplo, aí há um tempo atrás, vocês não deram conta de uma notícia sobre a qualidade da comida na escola, principalmente sim. aqui numa escola em Portimão, que Sim. a diretora da escola contratava, quer dizer, a diretora da escola não, porque o responsável, o responsável pelo catering das escolas são as câmaras municipais, e não são as escolas, são as câmaras. E a empresa que estava a fornecer comida por uma escola em Portimão, a comida tinha bichos, meu. Larvas. As fotografias foram amplamente divulgadas nas redes sociais e denunciadas por pais e alunos da Escola da Bem Posta em Portimão. As imagens mostram larvas envolvidas no almoço que terá sido servido na segunda-feira na instituição. Filmaram larvas na comida, os putos estavam a comer aquilo. É uma vergonha, meu. É um atentado à saúde pública. Eu lembro-me da altura em que eu comia na escola, quando eu estudava na secundária e até na preparatória. Eu nunca fui de comer muito nas escolas porque
epá, ia à casa, nunca vivi, quer fosse numa escola ou noutra, ficava relativamente perto, 10 minutos estava em casa, ou na minha casa, ou na casa da minha avó, e então eram raras as vezes que eu comia nas cantinas, mas lembro-me que a comida era boa nessa altura, era tão boa quanto a comida que se fazia em casa. Agora não se pode dizer isso. E na altura a comida era feita na própria escola. Na altura era feita na própria escola, porque as funcionárias mais velhinhas que estavam a cozinhar eram pessoas da mesma geração da minha avó. Eram pessoas já com idades avançadas, estavam lá, faziam a comida boa. Agora, com as empresas de catering, tu não tens controle, porque é tudo congelado e é tudo embalado à cão e fora de prazo. É complicado, é Uma muito merda. complicado, porque eu às vezes acompanhava os miúdos às refeições, epá, e eu olhava para a comida, né? Epá, não era o melhor de se ver, e o sabor, não sei, nunca provei, mas também não deveria de ser assim muito comestível, mas pronto, não sei, pá, isso. Pá, olha, Sei que aquilo às vezes olhavas para a comida e ficavas a desejar, ficavas a olhar para aquilo a desejar por, epá, Bem, não, principalmente não obrigada, a comida. não obrigada. A comida deveria ter ali a energia suficiente para os miúdos aguentarem um dia inteiro de escola, não é? A comida, Até a mesmo a refeição porção, tem que, sim. a porção e o valor energético, tem que ter ali a proteína, os hidratos, as verduras, não é? Sim. Desculpem lá, mas esta estrada por onde eu estou a passar está cheia de lascas e a voz fica toda a Estás no oscilar. trem-trem, Mas, estás no trem-trem. Yeah, a comida, o prato devia de ser um prato bem pensado, percebes? Ali com a proteína, com o hidrato, com ali alguma porção de gordura também, saudável que fosse, não é? Com fruta, Claro. e não sei se eles sequer pensam nisso. Não sei se pensam nisso. pá, aquilo, o que está feito nas cantinas é um dia peixe, um dia carne. E depois existem os pratos Sim. vegetarianos também. Mas normalmente a cena dos pratos das cantinas é assim, na escola onde eu estava este ano, era feito, o comer era feito lá. Várias vezes me chamaram lá para eu ir fazer reparação dos computadores e por aí fora, e o comer era feito lá. Só que tem um problema, que é a quantidade de comer para os miúdos é muito pouca. E às vezes dizem, mas os putos desperdiçam e não sei o quê. Eles, às vezes, há miúdos que desperdiçam. Mas às vezes, não é às vezes, é sempre, há muitos meninos que é a única refeição que eles fazem num dia inteiro. É o que estão a comer na escola. Completamente. Não têm capacidade financeira para conseguirem jantar. Nós temos situações bastante graves nas escolas portuguesas que ninguém fala e os pais nem sequer têm a noção. Se têm, não comentam, não falam. Porque as associações de pais e por aí fora não falam disso. As associações de pais só querem é que as escolas estejam abertas, que é o depósito. Vamos meter aqui os putos e logo se vê. O que interessa é a escola estar aberta. Tanto que a Confap e por aí fora queriam era as escolas abertas na altura das greves. Que era para deixarem os miúdos para os pais poderem fazer o que quisessem. Agora, saberem se os putos estão bem, saberem se os putos têm alimentação, muitos deles não conseguem comer mais nada além de um pãozinho que têm, ou com fiambre ou com queijo, e depois o almoço. E isso é a única refeição que eles comem durante o dia inteiro. E depois já voltam a comer no dia a seguir. Os fins de semana para essa gente é muito complicada. Nós temos imensos casos, eu tenho imensos alunos nessas situações. Pá, e quando eu ia à cantina comer, a mim dava-me um prato cheio. Porque nós, professores, pagamos mais do que os alunos, apesar de que a Câmara paga a diferença, não é? Ou seja, nós pagamos pela totalidade do prato e os alunos não. Os alunos pagam só uma percentagem e a Câmara assume o resto. Quanto é que custa uma senha para um aluno que não tenha SAS, Apoio. que não tenha dificuldades? 1,64€. Por volta E quanto disso. custa uma senha para um miúdo que tenha necessidades? Não paga. São oferecidas, É o AS, não paga, o AS ok. paga. O AS, tem o AS, o escalão paga nisso. Yeah. E um professor? E um professor? 3,5. 3,60. Yeah. 3,60, 3,5. Yeah. Estás a ver? Eu acho isso aí, eu acho barato, pá. É barato.
Imaginando se fosse uma refeição aceitável, eu acho barato. Acho que qualquer pessoa pode muito bem comprar uma refeição numa escola, não? 1,5 € por uma refeição. Para um miúdo. Ricardo, há famílias que não têm isso. Infelizmente. Pois, mas os pais compram tabaco. Paulo, os pais compram tabaco. Alguns, Né? Ricardo, alguns, nem Pois, todos. sim. Alguns tens toda a razão. Corroboro completamente contigo. Mas há outros pais que não têm, Ricardo. Não acredito. Nem é pais, é mães solteiras, pais solteiros, ou pronto, E miúdos que vivem só com os avós, que foram abandonados, almoço. e outros tal e qual. Eu lá nos meus, eu via miúdos ao almoço, aquilo veio uma refeição completa, né? Veio o pãozinho, a salada, A sopa o prato e a sobremesa. e a sopa. Eles com o pãozinho e a sopa. Eles comiam a sopa, o arroz ou a batata e punham dentro da carcaça o peixe ou a carne para comer à noite e a fruta para comer à tarde. Ou seja, estamos a falar de miúdos com 12 anos a fazerem isto. É de partir, pronto. Yeah. Se calhar sou eu que sou sensível demais, mas parte-me do coração a uma pessoa. A gente às vezes íamos lá às mulheres, lá às colegas, olha, dá lá mais um bocadinho de comida, e elas diziam, não posso porque a ração está contada. E a gente às vezes víamos que não era bem assim, né? Mas também te digo uma acontece. coisa, não fica ninguém com fome na escola se não tiver a senha tirada. Na minha escola, se não tivesse senha, davam-lhe uma sopa e uma carcaça e uma fruta. Ou seja, a custo zero, tinham direito a isso. Muitos deles, faziam-no por esquecimento ou porque os pais não conseguiam fazer a marcação das senhas, mas tinham saldo. Depois no dia a seguir faziam um pedido da senha e não comiam, por exemplo, não precisavam de comer, mas pagavam, estás a ver? Se desse o prato inteiro. Mas nunca ficava ninguém com fome. O que me custa é, naquele preciso momento, e já aconteceu várias vezes comigo e com outros colegas, estávamos a almoçar, eu e mais professores, e estavam miúdos que tinham estado a ter aula comigo, eles tinham, eu tenho fotografias, eu posso até pôr as fotografias, não tem problema. O meu prato super cheio, super bem aviado, um prato impecável, que vale mais do que os 3,5 € garantidamente. Aquele prato num restaurante, a gente pagava 7 € por aquilo, fácil. E depois, a miúda que estava à minha frente tem uma poiazinha de puré super pequena e um bocadinho de carne. Aquilo teria que 3 cm por 2,5 ou por 2. Era um bifinho tão pequenino que cabia na palma da mão, menos até. Era tão pequenino, meteu-me uma pena enorme. Eu disse, mas tu já comeste? Ridícula. E ela, não, professor, ainda não comi nada. Então, mas só te deram isto para comer? Sim, a gente aqui só come isto. Até e podem repetir. Não podemos. Não podem. Só podemos repetir se comermos a sopa e o pão, e só podemos repetir sopa. E tu ouves aquilo e pensas assim, eu vou-lhe dar o meu prato. Claro. E depois Ela disse, é a olha, nossa primeira reação. tira daqui do prato do professor o que quiseres, come à vontade, porque o professor também não tem muita fome. Deixei de ter fome, deixei de me apetecer de comer seja aquilo que for, depois daquela informação. E é uma miúda que, naquele caso, calhou ser uma miúda de bem, uma miúda com boas notas, boa capacidade, uma miúda impecável, mas teve aquele azar de lhe darem pouco comer, sei lá. Não é por falta de dinheiro. Claro, Aqueles não é por falta de dinheiro. Eu sei que são pessoas normalíssimas. E então esta situação, custa-me. Estou a falar e até me está aqui a faltar as palavras e está-me aqui a secar a garganta. Só de pensar. A raiva que me dá estas merdas. Enfim. Estas realidades que nós vamos falando um bocadinho e não podemos alongar muito mais do que isto, que faz a diferença que ninguém sabe lá fora, nem sabe. No mundo cá fora as pessoas não sabem isso, não têm essa ideia do que é aquilo. Por isso é um bocadinho subjetivo às vezes, lá está, quando vem fazer as tais queixas, eles fez isto e a escola faz aquilo, não sabem da missa à metade e não sabem do que se passa lá dentro. E nós enquanto escola, não é?
Isto é tipo o que dizem das Sim, sim. igrejas. A igreja não é, é a instituição, ou seja, são as pessoas que a fazem, não é o que está em redor, não são as paredes. E a escola é a mesma coisa, a escola é a comunidade, não são as paredes. E nós, enquanto comunidade escolar, não podemos falar muita coisa, porque depois vão dizer outra vez, a comunicação social diz, já se estão a queixar outra vez, estão sempre a queixar, sempre a chorar, sempre a chorar. A única coisa que sabem dizer é que, olha, mais uma greve. Ainda por cima fazem greve à sexta-feira. Epá, pronto, aí Concordo. pronto, concordo. aí calmo, porque é verdade. Porque depois quando fazem greve metade dos funcionários não vão, porque é à sexta-feira. Yeah. Façam uma greve à terça, quarta ou quinta. Pronto. Ou façam greves a situações Mas é aderirem. específicas. A situação das Claro, greves nem sequer era isso, olha. É tão fácil como nós professores poderíamos fazer a greve nas avaliações. Ou seja, enquanto o assunto não tivesse resolvido, não havia notas para ninguém, ninguém podia ir a exame. Logo ias a ver se aquilo não mexia tudo de uma ponta à outra, porque eles querem que os putos saiam da escola e que passem. Íamos ter que estar a atrasar o processo todo, mas todos tinham que cumprir. O problema é que depois existem os lambotas, e esses lambotas andam isso. atrás dos diretores e vão contra tudo o que os outros dizem, e para eles dá tudo certo. Tá, claro. Isso é o que convém. A parte remuneratória também é uma moça do caraças. Um gajo não ganha 50 euros por dia e desconta-nos mais de 50 euros cada vez que um gajo faz greve, mas pronto. Não sei quantas é que eles fazem, mas o dia perdido por greve é um disparate qualquer a nível de vencimento. E isso, pá, atrofia-me bué. A malta reclamar, muitos deles reclamam, não fazem nada para que melhore, nem... Não fazem nada. E ainda destroem o que os outros querem fazer. Mas pronto, essa parte das greves à sexta-feira eu concordo plenamente, não devia de existir a greve à sexta-feira. Devia de haver greves a determinadas funções. Onde fizesse mais moça, não é só fechar a escola. Só fechar a escola é um dia de férias para os putos, é um dia de chatice para os pais e é um dia de folga para os funcionários, que apesar de não receberem... Para muitos é dias de folga. Recebem aquele diazinho de folga que só tem o fim de semana, e muitas das vezes nem o fim de semana, às vezes têm que ser chamados para irem fazer formações e para fazerem outras merdas na escola, que enfim. Completamente. Mas fazer greve a uma função específica, por exemplo, houve agora os exames nacionais. Pá, faziam greve aos exames nacionais, logo iam a ver. Em menos de nada aquilo estava tudo a funcionar como deve de ser. O problema é que depois as direções são um caso à parte. A direção de uma escola não é a mesma coisa do que um professor. Eles supostamente são professores, só que há muitos que já não querem ser professores, só querem a cadeirinha com rodinhas. E então, como estão na cadeirinha com rodinhas, sim. Não, os diretores não dão aulas, não. Tem a cadeirinha, Não tem o leciona. ar-condicionado, são burocráticos, ou seja, é só a burocracia que lhes interessa, números. Que é para depois meterem aquela escola no auge e dizerem que fizeram aquela escola ser muito boa, estão num ranking de XPTO, pá. E quando na realidade eles nem sequer sabem o que é que se passa nas salas de aula. Sabem, as queixas que as pessoas vão lá fazer, mas não sabem o que é que se está a passar dentro da sala de aula, não conhecem os miúdos, não nada. Nem Pressa, todos, pá. nem todos. Mas Yeah. maior parte. E então a parte dos diretores também tem muita culpa no cartório por as escolas estarem como estão. Eles forçam os alunos com más notas a passar sem eles estarem preparados. Sim. Para não influenciar o ranking, não é? Sim. 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 Maior parte das escolas. E eu estava a A dizer, maior parte das escolas fazem isso. posso dizer que este ano letivo passámos alunos com 5 negativas. Tu se tivesses 5 negativas, o que é que te acontecia quando andaste à escola? Só se passava com 2. E não podia ser português e matemática. Repetias o ano? Se fosse português e matemática, engostavas. Se fosse português e matemática, não passavas? Não, eu passava, na minha altura passava. Eu acho que Podia se ter- passava. Podias ter 2 negativas, seja elas qual fossem. Não. Eu acho que se fosse português, matemática e geografia, por exemplo, talvez tivesses dificuldade em conseguir, mas já havia sempre alguém que te levantava a geografia, a não ser que fosses mesmo um cepo, não é? A não ser que fosses um cepo. Mas havia sempre essa facilidade, mas pronto, agora eu tenho um caso que eu não quero falar sobre isso, porque eu não sei se as pessoas depois veem o vídeo e eu não falei com ninguém, nem pedi autorização para falar, mas eu conheço um caso de uma pessoa que no segundo período tinha 7 negativas e passou para o nono agora. Também tenho lá casos desses. É só o que eu digo, 7 negativas.
Passou. Então, mas passaste como esses 3 negativas? Fiz trabalhos, fizeste trabalhos, com os trabalhos conseguiste passar o ano? Sim. E passam na mesma. Quantos minutos tem 1 hora? 18. Quantos segundos tem 1 minuto? 40. Sabes ver as horas naquele relógio? Não. Mas é de ponteiros. Se vê nos números. Ok. Bem. 15 anos. Yeah. Não vou dizer mais. Acho que a gente já tinha falado sobre isso em off uma vez. Já tínhamos falado sobre disso. isso. Acho que já tínhamos falado. É uma vergonha, não é? É uma vergonha para a escola. Porque não preparam os miúdos para os padrões de raciocínio que eles têm que ter, a exigência que eles têm que ter depois nos anos letivos mais à frente. Um miúdo que tenha esta preparação assim, quando se calhar ir para uma universidade, não sabe se quer fazer um trabalho sozinho, vai copiá-lo ao ChatGPT. Percebes? Não consegue desenvolver uma tese, não consegue fazer um texto com introdução, com desenvolvimento e com uma conclusão. Não consegue, não está preparado para ter uma conversa. É um matarruano. Está bom para ir trabalhar para as obras, meu. É mesmo, é uma pessoa que não consegue fazer nada. Não consegue pensar, não tem um raciocínio. Mas olha, mas casos desses existem imensos. Não é caso único, esse ponto que tu falaste, há inúmeros casos, há dezenas, centenas de casos assim. Mas agora a pergunta que eu te deixo é, a turma tem 30 alunos, 29 ou 25 aprenderam tudo como deve de ser, 5 não aprenderam, a culpa é do professor? Não? Não, claro que não. Eu acho que não. Mas é. Opa, pode haver casos onde o professor pode ter alguma responsabilidade se uns aprenderem e outros não. Porque, por exemplo, imagina uma turma de 30 alunos e é preciso, começam a dar as equações, por exemplo, que são uma matéria que começa ali logo a puxar intelectualmente por as crianças e nem todas apanham aquele conceito, porque têm que... O problema de aprender equações é que eles têm que começar a fazer uma coisa que até àquele instante eles nunca fizeram na porra da vida, que é projetar o abstrato, que é conseguir resolver um problema na cabeça deles sem ser no papel. Eles não têm nada, não conseguem ter maçãs, nem feijões, nem nada para lhes facilitar o cálculo, entendes? A não ser o abstrato. E o abstrato é um grande mistério para eles. E é aí que começa o problema. Porque o professor dá mais atenção a um do que a outro, porque são 30 alunos, que eu acho que é um exagero de número de alunos por turma, e a culpa acaba por ser do professor, mas o professor não tem culpa disso. É a responsabilidade do professor porque não deu tempo suficiente àquele aluno. Aquele aluno continuou com dúvidas, não percebeu à primeira, precisa ali de uma achega, de mais uma insistência, e ele tem mais 15 alunos que também estão na mesma posição. Eu acredito que isso seja logo aí uma grande complicação. E não só. Mas pronto, quem sou eu? Eu não sou vou-te professor. explicar agora outra coisa também. Que é, primeiro disseste uma coisa muito certa, que é a cena de termos 30 alunos numa turma. Acontece constantemente, quase todas. Depois existe outra coisa que é, desses 5 alunos que eu estava a dizer, se calhar 2 ou 3 têm necessidades educativas especiais. São NES, é o chamado NE. Esses alunos não podem estar com uma turma grande, têm que estar em turmas de tamanho reduzido para os professores lhes darem mais atenção e apoio. Só que não, metem-nos nas turmas grandes na mesma, e depois temos a situação de que temos que despachar a matéria porque temos de cumprir os horários, temos de cumprir tudo, aquela burocracia toda para dar aquela matéria toda para irem em exame e por aí fora. Nem todos temos a mesma capacidade de compreensão e de absorção de conhecimento, né? Há miúdos que não chegam lá. Pá, precisam de mais 10 minutos, mais 15, mais 2 horas, mais 4 dias, não interessa. E esses miúdos que precisam de mais tempo, tu não consegues dar esse tempo, porque tens que avançar na matéria, porque tens aquele planeamento a cumprir, as planificações estão feitas, têm que ser cumpridas, senão tens o diretor da escola a bater-te à cabeça, a bater-te à porta e a dar-te na cabeça, porque não estás a cumprir com a matéria que os teus colegas todos já deram, à pressa, muitas das vezes, só para cumprir calendário,
porque depois temos os exames e tem que ter a matéria dada e por aí fora. Uma das coisas que surgiu agora foi nestas provas de moda que os putos de 6º ano fizeram. Aquilo foi uma barracada. Porquê? Porque há muitos professores em falta, há muitos alunos sem professor, não deram a matéria toda e nas provas que são para a avaliação surgiram questões que eles ainda não deram porque não tiveram os professores todos. Ou seja, não têm a capacidade para desenvolver aquele conhecimento porque não lhes foi dado ainda. E vão ser avaliados 30% da nota numa coisa que não está dada ainda, não está consolidada. Como é que se vai fazer uma avaliação destas? Por parte do Ministério. Entendes? E então depois o professor diz assim, ok, então mas se eu não dei a matéria ainda, este precisa de mais tempo, como é que eu vou dar mais tempo a este? Não é? Vou atrasar os outros todos. Pá, caga na cena, segue à frente, olha, logo se vê. E assim depois são obrigados a passar todos. Mesmo que tenha tido negativa, são obrigados a passá-los porque não se podem prejudicar por conta de outros. É muito difícil. Explica-me só uma coisa que também surge. Explica-me só uma coisa. A Mariana passou por uma escola, a Escola Afonso III, em Faro, que é, na altura em que eu estudei lá, era uma escola muito fixe. Eu gostei muito daquela escola, mas na altura em que a minha filha passou por lá, era uma das piores escolas de Faro. Ela foi alocada para lá e pronto, teve que fazer o ensino dela lá. Eu acho que ela, durante o tempo todo que lá teve, eu não me lembro se foi história, se o que foi, houve uma disciplina que a professora o ano inteiro faltava. Faltava um ano inteiro e ela continuava empregada, continuava com o seu posto de trabalho, a escola não punha nenhum professor no sítio e a professora simplesmente faltava. Isto acontece porquê? Porquê que a escola permite que uma professora esteja constantemente a faltar às aulas, mês após mês, após mês, após mês, a pôr em risco a aprendizagem dos alunos e aquela professora continua a ser funcionária do Estado? Porquê que essa professora não é despedida por incumprimento das funções? Porque se eu faltar o meu trabalho, eu vou de boca. Se tiveres de baixa não te podem mandar embora. Agora não que sou meu patrão, mas pá, está bem, então ponham outro professor no lugar. Está bem, mas o Porquê problema que isso não acontece? a baixa só te dura um mês. Depois tens que ir à junta médica e pedir nova baixa. E tu num mês não podes substituir uma pessoa. Só se for baixas de longa duração. Que acontece imenso. Os professores começam o ano letivo, sabem que estão com problemas psicológicos, a maior parte deles, e então metem a baixa no início do mês, apresentam-se ao serviço, metem baixa e vai até ao fim do ano. No fim do ano vão para as reuniões finais, só para se apresentarem, porque já não têm que aturar os alunos, não têm que aturar aquela burocracia toda, e pronto. E andaram assim um ano inteiro de baixa, e pronto. Basicamente é isso. Fritaram a pipoca e ninguém os atura, nem os putos, nem ninguém. E nem eles próprios saturam. Mas não os podem despedir. Mas não podem continuar a ser assets a fazer, não podem contar com eles no início do ano letivo. Não. Se são pessoas problemáticas, não são logo estabelecidos como professor daquela disciplina no início do ano. São metidos de lado e depois logo se vê o que é que se faz com eles. Ai, não é humano. É pá, é uma porra, meu. Mas tu não sabes É uma isso. porra, estamos a pagar para quê? Então se a pessoa tem problemas... Estão vinculados à escola. Cara, Epá, estão se tem vinculados à problemas, escola, vai não podem despedir. Estão vinculados à escola. Eles não conseguem estão despedir vinculados essas à pessoas, escola. não conseguem. Sim, estão Epá, vinculados à escola, não podem. É como se estivessem efetivo naquele agrupamento, naquela escola. Yeah. Tens um acidente de trabalho e estás lá o tempo que for preciso, de baixa, ou de seguro, ou seja lá o que for. É a mesma coisa. E eles aí, pronto, alguns aproveitam-se, né? Mas isso é em todo lado. Seja, seja docente, seja no Estado, seja no privado, todos se aproveitam um pouco disso. Pois. Olha que não. No privado não. Não sei se o privado aguenta tanto, não sei se o privado tolera tanto. O privado só se estiver grávida. Se for professora e for gravidez de baixa de É risco, assim, tens problemas, e eu acho que é injusto também, mesmo que seja no privado, meu, é injusto. É injusto, o país não anda para a frente, uma pessoa está ali a tirar um ordenado, a ocupar um posto, chega ao início do ano, a escola conta com aquele nome que eu acho incorreto, porque se a pessoa já vem com anos de problemas, não devia sequer ser considerada apta para estar a lecionar. É pá, tratem dela de outra forma, mas ponham uma pessoa no lugar. Yeah.
formem professores novos. Isso é que eu acho que era essencial. Renovar, porque eles renovam o programa, por vezes até com coisas parvas, Tá um bocadinho. renovam poucas escolas, mas quando renovam. Mas o sistema está feito assim. E acho que os professores estão velhos, meu. O corpo letivo está velho E em alterar Portugal. o sistema não é fácil. Está envelhecido, está. Eu continuo a achar que a escola pública precisa de um abanão muito grande para isto melhorar em todos os aspectos. Não é só Concordo. a parte dos professores, é pá, os alunos também, os pais deveriam de ser mais responsabilizados, principalmente os pais deviam de ser mais responsabilizados por o que se passa nas escolas e por os alunos que nós temos hoje em dia. Eu tento deixar as minhas filhas bem educadas para que isto não aconteça, mas depois existem pais que são 1000 vezes piores do que os alunos e muito fazem aquelas crianças tendo em conta os pais que têm. Sim. E aí sim é Sim. o problema, é a sociedade que nós vamos estar a criar ou a ter neste momento, muitas das vezes por culpa de uma geração que foi levada ao colo, né? Tem muita razão, sou professor, tem muita razão. Sim, acima de tudo o Miguel sabe sim, o que fala. senhor. Está lá há muito tempo, sabe o que fala. Eu até posso, eu como estou lá, eu como estou lá há pouco tempo, às vezes também posso estar a falar de baratos e de coisas que não sei, mas pronto, é o que sinto. Pá, e muita coisa eu não digo, muita coisa eu não digo. Os alunos respeitam-te, Miguel, por tu seres novinho em relação à maior parte dos professores. Quem? Tu és, em relação aos outros, és novinho. Ah pá, mais ou Estás a menos. caminho dos 40 já, mas és novinho. Não sou dos mais novos, já há malta nova lá, uns quantos, mas sim, respeitam. Respeitam porque eu sou o professor de informática, ou seja, sou aquele professor fixe que os ensina a fazer Yeah. cenas nos computadores e nos telemóveis também às vezes, ou seja, lá está, aquilo que falámos no início da conversa, contra mim falo, porque eu sou esse professor, ou seja, Pois. eu sou o que aplica isso aos miúdos, mas também sou o que tem a responsabilidade de os ensinar a fazer uma utilização segura e consciente. E eu tento, mas nem sempre é Yeah. fácil de fazer. Oh, Miguel, é tipo aquele filme, o Clube dos Poetas Mortos. Yeah. Vocês estão lembrados A desse diferença filme? é que eu não subo para cima da Isso mesa. é mas isso é uma prova de que os alunos têm que ser levados assim, têm que ser conquistados assim, alguns na brincadeira, e eles depois colam-se o professor e vão entendendo o caminho a seguir, porque se o professor for teimoso e casmurro e castigador com o aluno, acho que esse não é o caminho. Não. E o Robbie Williams mostrou o caminho é por ali, não é preciso subir as mesas, mas é fazer como tu fazes com os alunos, é seres engraçado com eles, divertidos, brincalhão, mostras uma coisita, ensinas a fazer isto, ensinas a fazer aquilo, e em troca disso vais ganhando o respeito deles e a admiração também, acho eu. Claro. É como eu faria se eu fosse professor, seguia esse caminho. E comigo tem uma Ah, é? vantagem, que é no fim do ano letivo, se tudo correr de acordo com o que está estipulado, nós, não sei se vocês são do tempo das LAN parties, quase de certeza que são, mas nós fazemos É. Das quê? um torneiozinho e jogamos uns contra os outros nos computadores da escola. Isto aqui é um off the record, ninguém pode saber disto, hein? Esse aqui está na internet, mas pronto. Eu meto um jogo a correr no computador da escola, levo aqueles jogos portable, em versão pen, meto no computador da escola É. e jogamos, mandamos uns tirinhos, jogamos um CS 1.6. Tu perguntaste no início desse parágrafo, não sabias se no nosso tempo isso tinha acontecido? Puto, na minha altura não havia computadores na escola, é só que eu te digo. Não, Não havia podias, computadores na escola, meu. podias era não ser nerd o suficiente para ir para uma LAN party, é isso que eu estou a dizer, não... Sabes o que é, mas sabes o que é, pronto. Sim, sim. Para quem não sim. sabe, é um ajuntamento de uma carrada de gente com os computadores, levavam os computadores de casa, maquinões bué de pesados e grandes, e ligavam-se todos em rede e jogavam uns contra os outros. E partilhavam fecheiros e por aí fora. Eu sou o dinossauro das escolas. E jogar à bola para mim, nos intervalos, era bacana. E sair, chegar a casa com buracos nas sapatilhas e com as calças rotas, com os joelhos em sangue. Agora andas com os joelhos arrojados, mas é de outra coisa. Era um dia feliz para mim. Oh meninos, isto já está um vídeo grande, não está? Tá. Então eu vou encerrar o vídeo. O vídeo encerrado por hoje. Até à próxima, moços. Obrigado por quem viu. E comentem aí e digam como é que foi a vossa experiência com o maravilhoso ensino público.
se tiveram um ensino privado, partilham a vossa experiência e pronto, obrigado por estarem aí desse lado e até à próxima. Grande abraço, malta. Fiquem bem. Malta, fiquem por aí.